Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Graça e eu hoje vou falar do caso Marc Dutroux, o pior criminoso que um dia a Bélgica conheceu. Predador, pedófilo, matou 4 e deixou miraculosamente 2 vivas escondidas numa cave. Este caso passou-se na região de Lièvre, na Bélgica. Um sábado de junho de 1995, para festejar as férias que começam, Melissa convida a sua amiga Julie para vir brincar em sua casa. Elas têm 8 anos. Ficam a brincar durante a tarde e, por volta das 17 horas, a Melissa pede à mãe se pode ir com a Julie até perto da autoestrada. E a mãe hesita, não gosta muito que elas vão para aquele sítio. Mas Melissa insiste. Diz que gostam de fazer adeus aos carros do cimo da ponte. A mãe diz, ok, façam 2 ou 3 adeus, como vocês dizem, e depois voltem, ok? As crianças dizem ok e partem. A ponte em questão, para onde elas diziam que foram, fica situada no eixo Liège-Bruxelas. Hora e meia passada, a mãe da Melissa começa a ficar preocupada porque as meninas não estão de volta. Então ela vai até à ponte da autoestrada, onde elas disseram que iam. Não as encontra, então a mãe decide pegar no telefone e telefonar para a polícia. Bom dia, sou a senhora Rousseau, desculpa incomodar, mas estou um pouco preocupada. A minha filha, que tem 8 anos, e uma das suas amigas foram brincar, não muito longe de casa, e elas ainda não voltaram. Sabe, como elas têm 8 anos, compreendo, eu estou a ficar preocupada. O posto de polícia, que na Bélgica ou na França, em língua francesa, chama-se gendarmerie. Eu vou começar a aplicar essa palavra para haver uma diferença entre a gendarmerie e a polícia verdadeiramente. A gendarmerie francesa é o que equivale um pouco em Portugal à GNR. Portanto, os gendarmes, depois do telefonema da mãe, chegaram por volta das 19 horas e, em conjunto com a mãe, fazem o percurso onde as crianças disseram que foram brincar até à ponte. E depois a polícia começa a dizer, os gendarmes, é possível que elas tenham fugado. Nesta idade acontece que elas tenham vontade de se fazer medo. A senhora compreende isso? E a mãe, uma fuga, 2 meninas com 8 anos. E a mãe diz, não é possível, isso é impossível, não é o género da Melissa e tampouco da Julie. E os gendarmes, vamos mandar vir os cães, talvez eles as encontrem. A senhora pode me emprestar o seu telefone portátil para que eu chame? A mãe fica estupefacta, empresta o telefone e diz, mas vocês não têm um telefone portátil? E a polícia responde, madame, a gendarmerie sabe, nós somos pais pobres. Bom, os mestres cães chegam ao local e, pela lógica, deveriam ser que eles partam da casa onde as meninas saíram, mas não. Eles partem da ponte onde as meninas disseram que iam e que eles nunca tinham a certeza se elas lá tinham chegado. Portanto, isto tudo para dizer que os gendarmes não estão muito interessados neste início de inquérito. Eles acham que as crianças fugaram e não se preocupam muito com este inquérito. Durante o serão, os pais, é lógico que continuam muito preocupados, os pais de Julie e de Melissa, e decidem contactar uma associação que é especialista em procurar crianças desaparecidas. A associação diz-lhes, vamos começar por fazer panfletos, se vocês puderem mobilizar a vossa família para os distribuir, e também precisamos de fotografias das vossas filhas, temos que meter isto um pouco por todo lado. De maneira que no dia seguinte, 25.000 panfletos são postos nas paredes, nas vitrines, nos para-brisas dos carros, por todo lado. E a partir desta altura o telefone da associação mete-se a tocar. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes por dia.
E os jandarmas, enquanto isso, não parecem estar muito preocupados com o inquérito, nem com o desaparecimento das crianças. Mas aparecem durante a manhã na associação para vir buscar a lista dos telefonemas recebidos pela associação. Nada mais. Uns papás sordas, estes jandarmas, que é o que é a palavra mais ou menos que eu encontrei em português para classificar aquilo que todos os jornalistas francofónicos lhe chamam, uns papás sordas, inúteis completamente num inquérito destes. Os pais, os amigos fazem batidas por todo lado nos terrenos à procura das crianças, a polícia nada. Eles até, os amigos, os pais, fixam as matrículas dos carros para ver se conseguem algumas pistas e com isto os dias vão passando e as semanas vão passando. Até que no fim de agosto, mais de 2 meses depois do desaparecimento da Melissa e Julie, os jandarmas voltam a aparecer outra vez. E um deles diz: "Bom, temos uma pista. Um homem que foi visto na ponte da autoestrada e graças aos testemunhos podemos fazer um retrato de robô." Ora, o retrato de robô é espalhado por todo lado, mas não há resultados nenhuns. Chega ao fim do mês de setembro, faz 3 meses que as meninas desapareceram e os jandarmas parecem considerar que elas estão mortas, que se devem esperar encontrar os seus cadáveres, mas para os pais isto está fora de questão. E os pais dizem: "Para mim, elas devem estar prisioneiras em algum lado. Não me tiram isso da cabeça. Elas devem estar a ser maltratadas, se calhar já as enterraram." Portanto, os pais imaginam tudo e mais alguma coisa e estão completamente desesperados e desesperados também com a fraca mobilização dos jandarmas e os polícias comunais. Deviam estar todos à procura, mas na Bélgica a guerra nesta altura entre gendarmerie e polícia, acho que era muito... Havia ali uma guerra de inquéritos e eles não transmitiam informações uns aos outros, o que veio prejudicar completamente este caso e prolongou-se por muito tempo e depois criou muita polémica. Os pais decidem então demediatizar o caso, visto que a polícia não se mexe muito para procurar as duas meninas, e os pais dão uma entrevista a uma emissão de televisão que se chama Fait Divers, da televisão belga, e ao se exprimirem sobre o que eles acham sobre o inquérito da polícia, isto cria uma polémica de tal forma enorme que a justiça belga não aprecia de se fazer humilhar num canal de televisão. E então a juíza, escandalizada, decide de não falar mais com os pais das crianças. E com isto o inquérito está metido num verdadeiro conflito de interesses. Só que, entretanto, mais 2 raparigas mais velhas desapareceram em Westend, na região norte da Bélgica. Uma é Anne Marchal, 17 anos, e a outra é F.G. Lambrec, 19 anos. Elas estavam de férias com amigos num campinho do Westend na noite de 22 de agosto. Elas foram assistir a um show de hipnose. Elas saíram da sala de espetáculos por volta da meia-noite e elas pegaram o último elétrico para o stand e desde então nunca mais ninguém as viu. Desaparecidas completamente. O pai contactou de imediato a polícia, o pai de uma delas, e o que é que a polícia responde? Senhor, 17 e 19 anos. Senhor, seja realista. A esta hora elas devem estar a namorar com rapazes. É sempre difícil admitir para os pais, mas acredita a minha experiência, elas vão voltar. Os pais: o quê? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vocês nem as vão procurar? A polícia responde: por enquanto, senhor, esse desaparecimento parece-me recente demais para que a gente as procure. Boa noite, corra tudo bem em sua casa. E despacharam os pais das 2 moças desaparecidas. As amigas da Anne e da FG tentam elas, por sua vez, contactar a polícia
E para elas é impossível que elas tenham ido com rapazes desconhecidos, já que elas têm namorados. A polícia responde da seguinte forma: também eu sou casado, e o que é que isso muda? Vocês ainda não conhecem nada da vida, minhas meninas. Portanto, chegaram à conclusão que, como a polícia não podiam contar muito, que eles não iam fazer nada vezes nada, tiveram que esperar 15 dias para que o inquérito fosse aberto, e a juíza de instrução, uma papa sorda também e uma incompetente, nesta altura ninguém conseguiu fazer a ligação entre o desaparecimento da Julie e Melissa e a Anne e da FG. E, sobretudo, a polícia e a justiça belga. Em contrapartida, os pais das duas primeiras meninas desaparecidas têm um pressentimento que, se calhar, há uma ligação. E então eles vêm ter com os pais de Anne Marshall. Eles tiveram esse pressentimento e não a polícia. Porquê? Uns meses mais tarde, 28 de maio de 1996, desaparece uma quinta menina em Tournai, no oeste da Bélgica. Ela chama-se Sabine Dardenne, 12 anos. De manhã, ela pegou na bicicleta para ir para a escola e nunca chegou à escola. E não se encontra nem a bicicleta, nem a mochila, e neste caso também os papas sordas desses gendarmes belgos não se mexem, nem a procuram, nem se preocupam muito. Foi preciso haver um sexto desaparecimento, em agosto de 1996, para que a justiça belga comece a mexer-se, enfim. Este desaparecimento aconteceu em Beltrix, no sudoeste da Bélgica. A menina de 14 anos chama-se Letícia Delhès. Ela saiu da piscina municipal, estava muito pertinho de casa, mas nunca chegou a casa. Os pais começaram a procurá-la sozinhos e depois fazem apelo à gendarmeria e as procuras são organizadas. E, por uma vez, ninguém lhes diz que é uma fuga. Pela primeira vez, ao fim do sexto desaparecimento, ou não lhe dizem que se calhar ela foi dormir com um namorado, ou não se preocupem, patati e patatá. Por uma vez, levaram este assunto a sério do desaparecimento. E então aqui a polícia, pela primeira vez, chega também à conclusão que acha que se trata de um rapto. E vem fazer um anúncio às senhoras, que se trata de um rapto. Acabei de falar com o procurador de Neuchâtel ao telefone. Ele leva esse caso muito a sério, acabou de abrir um inquérito, um juiz foi nomeado. Enfim, eles preocupam-se. E os magistrados aplicam-se a fundo, fazem apelo a voluntários para vasculhar a região, 400 pessoas respondem de imediato ao apelo e durante 2 dias eles vasculham todos os cantos do país, metro a metro, e o procurador vem em pessoa a Beltrix e no fim de semana, depois de terem interrogado centenas e centenas de habitantes, os gendarmes conseguem, enfim, um testemunho interessante. Um jovem de Beltrix, a quem este inquérito deve muito, muito pelo resultado depois que deu. Portanto, na sexta-feira à tarde a pequena Letícia desapareceu, perto dos esgotos do complexo desportivo, onde ela estava na piscina, e o rapaz do testemunho diz: vi uma carrinha branca, uma Renault, que estava estacionada mesmo ali ao lado e havia um homem ao volante. Ele tinha ar de esperar, mas o que não sei. Mas para ser sincero, ele pareceu-me bizarro, verdadeiramente estranho. E o jovem rapaz, por sorte, fixou um bocado da matrícula do carro, fixou as 3 primeiras letras, mas esqueceu-se dos números. Mas com estas 3 primeiras letras, o inquérito desenrola-se muito rápido. Os gendarmes mergulham nos arquivos das matrículas dos carros, eles cruzam as 3 letras com a lista das carrinhas Renault e, pumba! Diz um polícia: encontrei, tenho alguma coisa.
Marc Dutroux, 39 anos, ele vive em Charleroi, no bairro de Marcinet. Ok. Passamos esse nome no ficheiro para ver o que é que dá. Aí diz outro polícia: oh, com caraças, este gajo tem um cadastro pesado. 1986 sequestro e rapto de menores, com menores de 16 anos. Foi apanhado com a mulher Martin Michel, fez 13 anos de prisão e saiu em 1992. E mais recentemente, em 1995, ele rapta 3 pessoas com as quais ele tinha uns certos conflitos num tráfico de carros. Foi preso e saiu em março último. Acho que apanhamos o gajo, diz a polícia. Não, fica tudo espufacto. Ok, lançaram a pesquisa, barulhos de carros para aí afora. Direito à casa do Marc Dutroux. Marc Dutroux foi interpelado em casa dele pela polícia na noite do 15 de agosto de 1996 e com ele a sua mulher Michel Martin, 36 anos, e um outro rapaz de 24 anos que se encontrava lá em casa. Por sorte, Michel Lelevière. E em frente à sua casa a tal carrinha branca estacionada que o testemunho tinha falado. A polícia pergunta: esta carrinha é sua, Dutroux? Você serviu-se dela recentemente? E o Dutroux: eu não, há muito tempo que não me sirvo dela. Uma ova, diz a polícia. Bom, mandaram vir cães, dão-lhes a cheirar uma peça de roupa da Letícia e quando levam o cão à carrinha, ele mete-se a ladrar como um maluco e a abanar o rabo. Sinal que a menina tinha estado dentro da carrinha. Marc Dutroux e a esposa e o outro rapaz que lá estava de 24 anos, todos embarcados para o posto da polícia para serem interrogados. Só que o Marc Dutroux é um osso duro de roer e está muito habituado a interrogatórios, já lá passou muita vez, não responde facilmente. Ele diz: não fui eu que raptei essa menina, vocês estão completamente errados. E a polícia diz: tiveste que ser tu porque está lá o odor do cão, o cão sentiu o odor na tua carrinha. E o Marc Dutroux diz: baf, o cão enganou-se. Onde é que tu estavas no 9 de agosto último? Viram-te em Bertrix, diz a polícia. E o Dutroux responde: ai sim, estive em Bertrix, encontrei essa miúda, é por isso que há o seu cheiro na carrinha. Ah, afinal tu viste a miúda. E em que condições é que tu viste a miúda? E ele: pof, ela não estava bem, ela tinha problemas com a família e eu consolei-a, está a ver? E a partir daí, calou-se. Mais nada a declarar. Em contrapartida, o seu amigo, o Michel Lelièvre, que estava a ser interrogado numa outra sala, e ainda por cima era um toxicodependente, deixaram-no marinar um bocadinho com a falta do produto e quando ele já estava com a falta do produto, descaiu-se e contou tudo. Então ele diz: vou-vos contar tudo, sim, eu participei no rapto da menina que vocês procuram. Letícia, isso, fui eu é que decidi raptá-la. Conclusão, a polícia volta para o gabinete do Marc Dutroux apertam com ele, dizem que o outro que já confessou tudo e o Marc Dutroux acaba por dizer: bom, ok, eu vou-vos dar nomes de 2 raparigas. E a polícia fica parva. 2? Mau. Por que 2? Bom, há uma outra sem ser a Letícia. Sim, há outra, Sabine. Ai, chama-se ela. Também a raptei. Incrível. Essa tal Sabine era então a Sabine Dardenne, essa miúda de 12 anos desaparecida em Tournier há 2 meses. Mas ainda não acabou a história do Marc Dutroux. E ele diz à polícia: vocês sabem, eu não as matei. Elas estão vivas, estão na minha casa. Vocês vão ver na cave. Há lá uma estante em metal, basta puxá-la, deslizá-la e levantar um bocadinho, elas estão lá. Os polícias, tic, tudo, carrinhas da polícia para ir afora, direito à casa do Marc Dutroux, e vão direitinhos à cave,
Eles puxam a estante em metal, eles deslizam-na e levantam-na um bocadinho, e o que é que eles encontram? Um esconderijo. E as meninas estão lá duas, Letícia e Sabine, vivas, vivinhas da Silva, e nessa noite mesmo elas são entregues às famílias e parece que tudo acaba bem, mas não, ainda há muita coisa. Está tudo muito feliz de ter encontrado as meninas, mas ainda há muita coisa por trás. No esconderijo, onde a Sabine passou 2 meses e a Letícia 4 dias, há alguns livros de banda desenhada, alguns brinquedos e também embalagens de pílulas, e depois há um caderno e colares e uma espécie de diário mantido diariamente por Sabine. E a polícia interroga a menina sobre aquele caderno, aquele diário que a Sabine mantinha. E a polícia pergunta-lhe: Sabine, podes explicar o que é que significa isto aqui, Sabine? Estes círculos que tu fizeste, o que é que quer dizer? E a menina, muito acanhada, responde: foi os dias em que ele me violou. E a polícia diz: sim, e as estrelas aqui ao lado? Tens 1, 2, 3 estrelas. E a menina, muito acanhada: isso, as estrelas quer dizer que foi a dor que eu tive, a dor que eu senti. 3 estrelas era quando aleijava muito. E a polícia pergunta-lhe: isso passava-se aonde, Sabine? Nessas violações, onde é que se passavam? E a menina diz: lá em cima, na casa. E isso passou-se quantas vezes, Sabine? Todos os dias. E isto que tu escreveste aqui, diz-me, o que é que foi, Sabine? Isso aí era para marcar quando a mamãe estava de folga. E o que é que queres dizer com isso? Era para não esquecer do que se passava lá fora, para não esquecer. A menina manteve este caderno durante 2 meses de captura. E a polícia mostra-lhe a fotografia do Marco Dutroux e pergunta-lhe: é ele o senhor? E ela diz: sim, é ele. E ele o que é que te dizia? Pergunta-lhe a polícia. E a menina explica: ele dizia que fazia isto por conta de um bando, que não era ele que decidia, que era um bando. E ele também nos mandava escrever cartas aos nossos pais para que eles dessem dinheiro ao bando e assim poderíamos ser libertadas. E depois ele disse-nos que os pais não responderam. E ele disse ainda que até tinha ido ver os nossos pais e que os nossos pais disseram que estavam a lixar para nós. E a polícia pergunta à menina: e tu acreditaste naquilo que ele dizia? E ela baixou a cabecinha e disse: sim, acreditava. Portanto, Marco Dutroux, em pouco tempo, tinha conseguido fazer lavagem de cérebro às crianças. E em 4 dias unicamente de catividade, a pequena Letícia já estava convencida que devia ser obediente e gentil com ele. Os interrogatórios permitiram estabelecer com toda a certeza que Michelle, a mulher do Dutroux, sabia. Ela sabia o que se passava na cave e sabia pelas violações. Os seus 3 filhos, em contrapartida, dizem que nunca deram por isso. A polícia: bom, vamos recapitular. Portanto, o tipo tem o perfil de um predador, este Marco Dutroux. Portanto, ele não se limitou só a estas 2 meninas, deve de haver com certeza outras, portanto não o podemos largar neste caso, temos que o interrogar ainda mais forte e fazer pressão sobre ele para que ele nos diga mais nomes, portanto vamos voltar aos interrogatórios. Só precisaram de mais 24 horas, porque Marco Dutroux deu-lhe o resto dos nomes, o da Melissa Russo e a do Julie Lejeune, raptadas em junho de 1995. E onde é que elas estão, Dutroux? Onde é que tu meteste as meninas? E ele: elas morreram de fome há 5 meses, mais ou menos. Como? Diz. E onde é que tu as meteste, Dutroux? Enterrei-as no jardim de uma das minhas casas. E a polícia: e enterraste-as como? Profundo. A 3 metros de profundidade.
Estão as meninas enterradas. Então vamos escavar, diz a polícia, com uma escavadora no sítio que ele indicou, e encontraram o corpo das duas meninas, Julie e Melissa, desaparecidas um ano antes, no caminho quando ia para a ponte da autoestrada para ver passar os carros. E elas também passaram pela cave, e elas também foram violadas. E ao lado delas desenterraram também o cadáver de um homem adulto. Foi identificado como sendo o de Bernard Westen, um antigo cúmplice de Dutroux, o qual ele acabou por matar. E vá lá, parece que tudo acabou, mas não, ainda há mais. 3 dias de interrogatório, Dutroux e o seu cúmplice Michel Lelièvre divulgam ainda mais nomes, o de Anne Marchal e de F.G. Lambrecht. Dutroux, e onde é que tu enterraste essas miúdas? Onde é que elas estão, Dutroux? Onde é que elas estão, essas meninas? E o Dutroux, elas estão mortas. Elas estão mortas aí há 1 ano já. 1 ano. Ele já tinha matado as miúdas há 1 ano, quer dizer que ele matou-as logo a seguir ao rapto. Mas o Dutroux, diz-nos onde é que tu meteste as miúdas. E o Dutroux, estão na casa do Westen, por baixo de uma placa de cimento. O Westen era o seu cúmplice, que estava enterrado com as outras 2 meninas, o tal corpo adulto que eles também encontraram. Foram de novo buscar uma escavadora, faz mais buracos e encontra-se os corpos das 2, da Anne e da FG. E foi aqui que a Bélgica descobriu que Marc Dutroux tinha um passado, mas um passado recidivísta, e isto provoca uma polémica enorme. O povo não compreende porque é que não tinham investigado mais cedo, porque entre 1983 e 1985 Marc Dutroux raptou e violou 5 raparigas de 11 a 19 anos. E apesar de ele negar durante o inquérito e no processo, tinha sido condenado a 10 anos de prisão e depois a 6 anos de prisão em 1992, deixaram-no sair em liberdade condicional. E as pessoas perguntaram-se, mas porquê? Porquê é que não ficou preso o Marc Dutroux até o fim das suas condenações? E as pessoas ainda dizem que Marc Dutroux, assim que saiu da prisão, voltou a recidivar. Assim que saiu da prisão. Os jornais, em 92, já falaram da saída dele da prisão. Ele tinha sido também apanhado a mexer em meninas na patinagem de Charleroi. E então o tipo era mesmo recidivista, fazia uns tempos de prisão e voltava a sair. Quer dizer que a polícia não tinha feito bem o trabalho deles, os tribunais não o condenavam como deve ser, e nesta altura, mesmo se a polícia tivesse feito o trabalho como deve ser, a Julie, a Melissa, a FG e a Ana não estariam mortas. Portanto, a população belga deixou de acreditar na justiça e começou a dizer que estavam numa justiça de merda. E então, começaram a população a protestar contra o sistema judiciário belga. Quem era então este Marc Dutroux, ou quem é, porque ele ainda está vivo e está preso? Ele nasceu nos arredores de Charleroi, é o filho mais velho de um casal de professores, até aqui uma família normal, a não ser que o pai tinha sérios problemas psiquiátricos e era violento com os filhos, e portanto pai e mãe divorciam quando o Marc Dutroux tem 14 anos. E depois o Dutroux foi expulso do liceu porque já se portava mal na altura, e portava-se mal e andava sempre com catálogos pornográficos, e ele dizia que os catálogos que andava com ele era para vender aos outros. Nesta altura ele abandonou a casa dos pais muito cedo
E aos 27 anos ele casou-se pela primeira vez e tem 2 filhos. E depois arranjou uma amante, que foi a Michelle Martin. Com ela ele tem 3 filhos, divorciou da primeira mulher e casou com ela, e teve 3 filhos com ela, a tal mulher que foi detida com ele e era cúmplice dele no rapto das crianças. No momento da sua detenção, profissionalmente, Dutroux estava declarado como comerciante de ferro velho, mas na realidade era um ladrão, um pedófilo, um raptor de crianças, que ainda ficou a dúvida se seria para uma rede pedófica, nunca foi provado isso. Com estes sistemas todos de negócios obscuros, ele acumula uma boa conta bancária e tinha 6 casas em Charleroi. Era proprietário de 6 casas. As informações que saem na comunicação social depois da detenção dele fazem com que as pessoas desacreditem do sistema judiciário belga e com ele a polícia e a gendarmeria, porque as pessoas já não confiam no sistema, e ainda descobrem que desde 1995, quer dizer uns dias depois do desaparecimento da Julie e Melissa, a gendarmerie tinha identificado Dutroux como sendo um suspeito potencial. A polícia tinha-o identificado logo a seguir ao desaparecimento da Julie e Melissa como ele era um suspeito potencial e nada fizeram. Se tivessem feito alguma coisa, se tivessem feito o que fizeram depois com a última vítima, as outras não tinham sido mortas nem raptadas. Tinham tempo de ter prendido e tinham tempo de ter capturado as outras 2 miúdas ainda vivas. Isto aconteceu porque soube-se depois que tinha havido um fax trocado na época entre a gendarmeria de Charleroi e a de Sologne, um fax que diz que Dutroux tem o perfil de um raptor de meninas, mas os polícias não fazem nada, absolutamente nada, guardaram a informação para eles, é tudo. E ainda há um outro fax de um próximo de Dutroux que foi fazer queixa do Dutroux à gendarmerie. E ele explica que um dia ia com o Dutroux no carro e que iam 2 miúdas a caminhar à beira da estrada e que o Dutroux lhe propôs de as raptar e até lhe explicou como é que ele devia fazer, que devia meter-lhes uma pedra na boca se elas se debatessem, devia dar-lhes um soco e, sobretudo, quando as metesse dentro do carro, que devia meter os cintos para que elas não pudessem fugir. E que o Dutroux tinha-lhe proposto 150 mil francos belgas para isso. E ele ainda disse à gendarmerie que tinha problemas de dinheiro, que o dinheiro até lhe tinha dado muito jeito, mas que não quis aceitar esse trabalho e que decidiu denunciá-los aos gendarmes. E os gendarmes não fizeram absolutamente nada, apesar desta queixa. Neste estado, que a incompetência da polícia está mais do que vista, eles guardaram as informações para eles, não partilharam com a polícia de investigação. Portanto, para não se fazerem passar por cima aquela rixa entre gendarmeria, polícia municipal, polícia judiciária, nada, não investigaram nada, deixaram aquilo no arquivo. Portanto, agora a justiça belga, depois destas descobertas todas, começa verdadeiramente a investigar o caso do Dutroux para ver se há mais cúmplices e, portanto, foram à lista telefónica dele para ver as chamadas que faziam e encontraram um certo Michel Niol. Esse Michel Niol foi interrogado. Primeiro começou a dizer telefonemas entre mim e Dutroux. Não, isso deve ser mentira. Sim, pois sim, então afinal sim, houve.
Houve telefonemas, mas isso era porque eu tinha um carro para reparar e entrei em contacto com ele para fazer a reparação do carro. Tudo mentira. Esse Michel Niol era um vigarista, parecia que ele tinha o braço longo demais e dizem que tinha amigos políticos e homens de negócios com os quais ele se ia divertir num castelo perto de Bruxelas. Por isso ficou sempre a dúvida se os raptos das meninas e das adolescentes não era para uma rede de prostituição. Daí isto atravessa o pensamento de muitos belgas que acham que Dutroux era o cabecilha dessa rede para arranjar meninas para o divertimento de muitos senhores de postos elevados. Nunca foi provado em tribunal, portanto fica como se não tivesse existido. E como se isto não bastasse, no meio deste inquérito todo há um outro escândalo que rebenta, que diz respeito aos dois heróis deste caso, que foi o juiz Connerot e o procurador Bourlet, que graças a ele o caso desenvolveu. Mas eles fizeram um erro tremendo, que foram imprudentes. Eles participaram numa soirée esparguete, no qual o objetivo era de recolher fundos para assegurar as despesas da defesa da Letícia e da Sabina, as duas meninas rescapadas, o que quer dizer que eles jantaram com as vítimas, o que deixa supor uma séria dúvida sobre a sua imparcialidade e, portanto, o advogado de Dutroux fez recurso de suspeita legítima e Bourlet e Connerot foram obrigados a demitir-se. O escândalo rebentou, os belgas não compreendiam porque é que havia este ataque aos verdadeiros heróis desta história. As pessoas saltaram para a rua, dezenas e dezenas de milhares de pessoas vão para a rua protestar e aqui a rixa começa entre os belgas e a justiça. Mas a cereja no topo do bolo, no meio desta história toda, foi a fuga do Dutroux. Em abril de 98, ele está no tribunal para consultar o seu dossiê e ele foi escoltado como por uns polícias papas sordas que não sabiam fazer o trabalho deles. Ele apanhou a distração dos gendarmes e tumba, ele começa a correr e a fugir. Ninguém acredita como é que é possível Marco Dutroux fugir do tribunal, mesmo escoltado pela gendarmeria. Felizmente que o apanharam ao fim do dia e ele ainda gozou que a polícia disse era para ver se vocês faziam bem o vosso trabalho. Nesta altura, o Ministro da Justiça e do Interior também se demitem por causa deste escândalo. E depois deste caso rescambulosco, em junho de 2004, Dutroux é condenado à prisão perpétua. Michel Martin, que pediu o divórcio, foi condenada a 30 anos. Michel Levrièvre a 25 anos e Michel Niol ficou inocentado. A ideia de uma rede de pedofilia fez muito barulho. Desde então, Michel Martin foi liberta em 2012 e ela foi para um convento de Malices-le-Malone, perto de Namur. E a Bélgica pergunta-se um dia se Marco Dutroux também será um dia liberto. Já fez o pedido 2 vezes, por enquanto foi negado. Esta é a minha história hoje sobre o maior assassino que a Bélgica conheceu um dia, Marco Dutroux. Até à próxima, boa noite a todos.